João Fernando André Calunga nasceu no Cunene, é escritor, consultor cultural e professor de língua portuguesa e literaturas. Está em Lisboa a preparar a defesa da sua tese de doutoramento. Em saudações aos presentes, bom abril, mês de pensarmos as liberdades, a fraternidade e, sobretudo, de pensarmos também a história e o curso da própria história. Eu tenho aqui a minha apresentação, portanto, mais voltada para o livro e fazendo de modo sistemático uma espécie de biópsia do romance para extrairmos então aí alguns elementos. Mas não sem antes trazer alguns pontos importantes, já aqui destacados, que dão notas e pontificam a presença do próprio Tomás na literatura angolana, na literatura portuguesa e neste espaço que chamamos de CPLP. E o primeiro é aquilo que dizia o Jorge Arrimar, que é o seu amor por Angola. E este amor que o faz constituir cada vez mais uma biblioteca muito voltada a Angola. E tenho essa preocupação de ver como é que se vai tratar, ou qual é a preocupação que o Tomás tem de como é que vai continuar com este projeto, este seu amor, esta sua característica de bibliófilo, como é que vai manter esta biblioteca que acho eu ser muito importante para as abordagens sobre Angola. E em segundo lugar, esta capacidade de leitura e atualização que nos faz termos agora esta terceira edição do seu romance Chão de Canâmbua, ou O Feitiço de Cangomo. Portanto, está-se a falar de uma terceira edição. Significa que o autor faz, pelo menos fez até aqui, 3 exercícios de primeiro escrita, atualização e agora mais uma atualização. Isto revela uma capacidade de trabalho contínuo, aquilo que diriam os japoneses Kaizen. Chão de Canâmbua ou O Feitiço de Cangondo consubstancia-se como um romance histórico sobre o florescimento de Malange, sobre as suas gentes e, sobretudo, as relações entre os autóctones da altura, os colonos, os degradados e as autoridades dos fragmentados estados africanos existentes na região que ia de Luanda às Lundas. A estratégia da narrativa é o uso da memória e do movimento em prolepses e analepses da vida e obra do protagonista Manuel Justino, como aqui já dito, degradado português que foi enviado para cumprir pena na também considerada colônia do Minotauro e do Velho Douro, por Henrique Galvão. 50 anos depois de ter chegado a Angola, feito uma viagem forçada a pé de Luanda a Malange, isto em 1860, Justino, o personagem tipo, faz a viagem de volta de Malange para Luanda, 1910, num comboio, digamos, cansativo. É ao longo da viagem que Justino, num ato de retrospectiva da sua vida e do seu sucesso como homem de negócio, diligente e honesto, dá aos leitores um panorama da sociedade malangina da segunda metade do século XIX e da primeira década do século XX. Ao ler o romance, o leitor deleitar-se-á
com paisagens do sertão angolano que cobre o corredor do rio Kwanza. Entenderá a biografia de um minhoto que renasceu. Eu não diria que se refere, eu diria renasceu, porque praticamente não tinha não tinha perspectivas em Portugal, em Angola que ele se faz. Diríamos um minhoto que renasceu em Angola por vontade própria, depois de ter matado um homem que estuprara, é preciso dizer isto, estuprar a sua irmã na povoação portuguesa de Marco de Canaveses. Ainda o leitor conhecerá os meandros das relações amorosas de Manuel Justino com Lemba e a mestiça Ancige, aliás, Dona Ana, com quem teve 3 filhos, um rapaz, Venâncio, aqui dito, e 2 meninas, Diolinda e Adelaide. Este romance de Tomás Lima Coelho, apesar da carga ficcional, encerra elementos importantes para uma reflexão em torno da colonização de Malange e das Lundas. Os atantes da narrativa têm nomes de agentes da máquina colonial, de degradados portugueses, de italianos, de brasileiros, de galegos, de autoridades endógenas que viveram no espaço assim chamado Angola, principalmente em Luanda, no Tondo, em Malange e nas Lundas. No que as relações e convivências entre alóctones e autóctones diz respeito, a narrativa demonstra a exploração, a desigualdade social, o epistemicídio, os preconceitos, as violências e os maus tratos a que mulheres ditas negras, homens ditos negros e até degradados estavam sujeitos na sociedade colonial. Contudo, a narrativa também realça o amor e a fraternidade que existia entre alguns ex-degradados e as mulheres e homens locais, submetidos à condição de escravos, servos, carregadores e em relações de concubinato na sociedade colonial. Outro elemento importante relatado na obra é a qualidade de indivíduos que a coroa portuguesa mandava para o degredo de Angola. Dizia Paulo Alberto, tabu até certo ponto, homicidas, infanticidas, saltimbancos e, pior, para repensarmos hoje, exilados políticos, sendo grande parte desta população, alguns analfabeta e não praticamente colonos no verdadeiro sentido do termo, mas condenados, enviados para morrer em Angola em função das diferenças climáticas e das endemias a que seriam expostas. Nesta senda, a narrativa toca também nas expedições feitas no pós-Conferência do Congo, aliás, Conferência de Berlim, descreve o espanto de africanos ao verem a presença de cientistas ou exploradores europeus que começaram a estudar a geografia, as plantas, a língua quimundo e a fazerem um mapeamento das zonas com diamante em Angola e no Congo. A visão de Manuel Justino sobre a Igreja, sobre os exploradores e sobre os maus tratos a que muitos africanos eram submetidos revela a moral do personagem tipo. E daí entra um campo importante que é a antroponímia. Justino, podríamos dizer, pela característica justo, diligente, empático e ateu. Segundo o personagem, em primeiro lugar, a Igreja tem sido um esconderijo de algumas pessoas injustas, corruptas e maldosas. 4 passagens no romance remetem-nos para esta inferência. O primeiro é quando a família do protagonista perde o pedaço de terra em Marco de Canaveses, numa disputa injusta, onde a Igreja, para ganhar as terras, usa a influência político-administrativa. Em segundo lugar, os filhos de pais incógnitos existentes em Malange, porquanto muitos deles eram prole de padres enviados para pregar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a pedofilia com raparigas ditas negras e mestiças, praticada por sacerdotes,
até mesmo na igreja local de Malange. E, em quarto lugar, a discriminação sofrida por Sige, mulher mestiça de Justino Manuel, a quando do casamento mal sucedido. No que toca à visão preconceituosa dos cientistas exploradores de Malange e das terras de Moatiambua, o protagonista não consegue entender como é que, na altura, até muitos cientistas não compreendiam que os humanos são todos iguais, independentemente da cor da pele. Daí, em algumas passagens da obra, manifestar o seu desagrado diante de maus tratos e práticas que visavam simplesmente demonstrar a superioridade do homem dito branco em relação aos africanos. A coisificação do homem dito preto e a desconsideração do valor do mesmo nos avanços da colonização é reprovada por Justino Manuel. Segundo o protagonista, grande parte do desenvolvimento e das riquezas existentes na colônia era fruto dos autóctones e dos autóctones, e mesmo assim eles eram os que menos se beneficiavam no sistema colonial. No sistema colonial, os que mais se beneficiavam eram a coroa portuguesa, os funcionários da administração colonial, militares, padres, os antigos degredados que fizeram empreendimentos em Malange e as autoridades locais, sobre as grandes e pequenos líderes, que, para defender os seus interesses políticos e econômicos, que aquelas guerras que dizia o Alberto não eram por amor à terra, não, tem interesses econômicos sobretudo. Daí não se permitiu fazer aquela parte do tampão para que não se fosse buscar as ditas peças do outro lado, em claro. Há na obra passagens que realçam a criação da loja maçônica de Malange, a Curibeca. Em Malange era o Triângulo 418. Pelo personagem Pinto Gomes, como um filial da loja Paulo Dias de Novaes. O dialbar do século XX é ainda descrito na obra como época em que dois importantes periódicos são proibidos de circular. Haja vista que, desde a criação da imprensa em Angola, em 1845, pelo governador Pedro Alexandrino da Cunha, 7 anos depois, atenção, do albarroamento da escuna média, que trazia um prego por iniciativa privada do deputado de Angola, Joaquim Antônio de Carvalho Menezes, surgiram cerca de 50 importantes periódicos que foram encerrados ao longo da vigência da administração colonial. O narrador, e o Tomás, também aqui se calhar na próxima versão, o próximo romance, como diz Roberto, não diz os nomes dos jornais encerrados. Pela época, perguntar-nos-íamos, seria o futuro da Angola, o arauto africano ou o angolense? Ainda destaca-se na narrativa o preconceito que muitos antigos degradados e não assimilados sofriam pelos ditos assimilados, filhos da terra, que, em jornais e nas instituições públicas da sociedade colonial, lutavam contra o racismo e a desigualdade social. O protagonista e o narrador de Tomás Lima Coelho deixam-nos pistas, no fim da sua história, para uma importante reflexão sobre a patrologia angolense e os princípios da justiça, da igualdade e da fraternidade nas terras de José da Silva Maia Ferreira, José de Fontes Pereira, Joaquim Dias Cordeiro da Mata, Mamede Santana e Palma, Augusto Tadeu Pereira Bastos e de entre outros, Geraldo Antônio Vitor, que já não. O título da obra é Chão de Canambua, devido ao fato de ser nas terras do soberano africano cujo nome é Canambua, homem modesto, que o protagonista
renasceu espiritualmente, teve a primeira oportunidade de recomeçar a construir a sua própria vida com a primeira mulher lema africana, depois de cumprir a sua pena como degradado, levado de Luanda para Malange, e antes de fazer fortuna como fabricante de telhas e comerciante de gado, de borracha, de cera e de aguardente, as ditas, os ditos produtos disso agora, não é? O pós-título ou feitiço de Canambua resulta da imensurável gratidão de Justino Manuel ao personagem Kangonde por este o ter salvado da morte durante a viagem de Luanda para Malange, mas também devido à dúvida se o terá visto na estação de Malange ao partir para Luanda 50 anos depois do decreto. Estamos a fazer 50 anos e, por acaso, acabamos de celebrar os 50 anos da independência. Que temos aqui de pensar a questão dos direitos e agora está para se encerrar ou apear uma histórica associação que é a Liga Africana, agora é LASP, né? Liga Africana, agora ficou lá, Liga Africana e LASP, né? Portanto, da qual temos aqui um membro e por acaso estamos a fechar a vossa associação agora. Vamos ficar sinceros. Bem, para pensarmos nisto também, como dizia, este pós-título resulta da imensa gratidão de Justino Manuel ao personagem Kangonde por este ter salvado da morte durante a viagem de Luanda para Malange, mas também devido à dúvida se o terá visto na estação de Malange ao partir para Luanda 50 anos depois do decreto. E, possivelmente, por ter morrido devido ao fato de ver Kangonde, homem que carregava uma força sobrenatural que levava à morte todos os seus propíncos, pois o antropônimo Kangonde, mais uma vez o antropônimo, portanto há aqui duas histórias que se bifurcam. A história do Justino, o grande pano do romance, mas há também uma história de fundo, que é o pós-título, que é então a história de Kangonde, que é, como dizia Alberto, uma história também interessante e com algum misticismo, né, diríamos, que levava à morte todos os seus propícios. Depois o antropônimo Kangonde, atenção aqui o antropônimo Kangonde, quando transposto do universo da língua quimbundo para as semânticas do português, pode remeter-nos para o equivalente da entidade que leva os vivos para outra dimensão. Portanto, mapeando as condições sociais dos degradados de Luanda e de Malange, descrevendo a convivência entre alóctones e autóctones na sociedade colonial luandense e malangina, denunciando as violências contra os autóctones, condenando o epistemicídio e a fragmentação dos saberes endógenos, questionando a moral de alguns padres na sociedade colonial e o significado de civilização e de nação-estado, narrando a submissão a que a maior parte das mulheres africanas da época estavam expostas por comerciantes e sobas, realçando o papel dos pombeiros e dos ambaquistas na sociedade colonial, contando a formação da maçonaria em Malange e dando notas sobre o essencial da vida dos cientistas, exploradores, dos angolenses e das lutas por mais autonomia ou pela independência de Angola, Chão de Canambua ou Feitiço de Kangonde é um espelho, embora sendo ficção, da sociedade colonial malangina da segunda metade do século XIX e da primeira década do século XX, cobrindo também um pouco da sociedade colonial de Luanda, do Dondo e das Lundas, sob o olhar crítico do protagonista Manuel Justino. Um postscriptum só para fazer aquilo que diríamos no capitalismo moderno, né? Um aporte ao subsídio do Alberto. Repare-se que, apesar de haver
de haver mais envio de degradados para o Brasil, para Angola, para Moçambique e para outras colônias de Portugal entre os séculos XVIII e XIX, a história dos degradados está ligada à narrativa dos lançados e dos enviados para as galés, ou seja, os indesejados do reino, segundo as autoridades religiosas, políticas e judiciárias da altura. Se os lançados eram os miseráveis, criminosos, condenados e até exilados políticos que, no século XV, eram lançados para fora dos navios a fim de terem contacto e comercializarem com os nativos das costas da África por adentrar, os degradados existentes em Portugal desde o século XVI, entre 1535 e 1560, eram indivíduos, homens, atenção, e mulheres. Fala-se pouco das mulheres, mas houve muitas também, condenadas por diversos crimes, homicídios, já aqui ditos muitos, parricídios, exoricídios, roubos, envenenamentos e delitos de consciência contra a Igreja Católica Apostólica e Romana e em defesa do judaísmo, contra a monarquia, em prol da maçonaria e dos ideais republicanos. Em Angola, os degradados ajudaram no povoamento das terras com a população branca, pois, chegados a Angola e matriculados no Depósito Geral dos Degradados, na então Câmara Municipal de Luanda, estes indivíduos eram selecionados em duas categorias. Atenção, para cumprirem pena menor de 2 a 4 anos, maior de 15 a 31 anos, ou perpétua, isto é, degredo em possessão africana de primeira ou de segunda classe, como se vê no Códice Luanda, Registro Central dos Degradados de Angola, e, em geral, nos códices topográficos do Arquivo Nacional de Angola, onde se pode encontrar mais informações sobre o assunto. Ora, institucionalizado para a povoação branca de Angola e de Moçambique, em 1869, via Decreto de Silva Ferrão, como colonização penal, só em 1932 é que o decreto para Angola e para as demais colônias portuguesas foi abolido por meio do Decreto-Lei número 20.877, de 13 de fevereiro daquele ano, da aprovação da Constituição Política da República Portuguesa e do ato colonial, sob o comando de António de Oliveira Salazar e da máquina do assim chamado Estado Novo. Constituição esta que só foi plebiscitada em 1933. Obrigado.